O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacará o Irã novamente com mísseis se Teherã não concordar em assinar um acordo nuclear nos próximos dias. O portal Axios informa que o Comando Central do Exército dos Estados Unidos preparou um plano para uma onda curta e poderosa de ataques contra o Irã, que incluirá, é claro, alvos de infraestrutura, na esperança de finalmente superar o impasse nas negociações e forçar o Irã a capitular. Foi exatamente esse plano que os militares americanos apresentaram hoje a Donald Trump em uma reunião fechada. E foi exatamente depois disso que Trump declarou publicamente que, em breve, um acordo de paz com o Irã é irrealista e não será assinado. Já que é necessário desferir mais um golpe contra Teherã para que eles finalmente parem de fazer joguinhos. Mas surgiu um sinal ainda mais preocupante. O Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos solicitou permissão. A autorização para enviar mísseis hipersônicos Dark Eagle ao Oriente Médio para ataques contra o Irã. É uma arma bastante poderosa que, aliás, nunca apareceu por lá. E o fato é que esses mísseis superam aqueles que os Estados Unidos usaram anteriormente em ataques contra o Irã. Enquanto isso, os preços do petróleo bateram novamente todos os recordes e chegaram a $126 por barril. Meu nome é Alexei Pecci, vamos discutir juntos. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no canal, deixe um like no vídeo e escreva qualquer comentário abaixo. Ficarei muito agradecido por isso. E além disso, siga meu canal no Telegram Pecci News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Então, em Washington decidiram voltar aos ataques militares contra o Irã, já que em Teherã se recusam categoricamente a assinar o acordo nuclear. Segundo fontes do Axios, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu um briefing sobre novos planos de possíveis ações militares no Irã do comandante do Comando Central dos Estados Unidos, almirante Brad Cooper. Embora o próprio Trump finja que os Estados Unidos supostamente decidiram não atacar mais o Irã, mas apostar no bloqueio, mas ontem mesmo, aqui neste canal do YouTube, expliquei porque esse bloqueio é perigoso para o próprio Donald Trump. A própria briefing do almirante Cooper indica que Trump está seriamente considerando a possibilidade de retomar grandes operações militares, ou para tentar superar o impasse nas negociações, ou para desferir um golpe decisivo antes do fim da guerra. Foi relatado que o Comando Central dos Estados Unidos preparou um plano para uma onda curta e poderosa de ataques contra o Irã, que incluiria alvos de infraestrutura na esperança de superar o impasse nas negociações. Há esperança de que depois disso o Irã finalmente volte à mesa de negociações, demonstrando maior flexibilidade na questão nuclear. Outro plano que foi apresentado a Donald Trump visa capturar parte do Estreito de Hormuz para retomar a navegação comercial na região. Segundo uma das fontes, essa operação pode envolver o uso de tropas terrestres. A questão é que os Estados Unidos podem desembarcar forças especiais na costa do Irã, para afastar a Guarda Revolucionária Islâmica e assim abrir o Estreito de Hormuz para os países do Golfo Pérsico, mas ao mesmo tempo manter o bloqueio ao próprio Irã. Outra opção, que já havia sido discutida antes e foi novamente sugerida a Trump, é uma operação das Forças Especiais Americanas para garantir a segurança dos estoques iranianos de urânio altamente enriquecido. Na verdade, as Forças Especiais teriam que capturar esse urânio altamente enriquecido. Embora publicamente Trump tenha declarado que considera o bloqueio naval do Irã mais eficaz do que os bombardeios. Mas se o Irã não ceder sob a pressão do bloqueio, então Trump considera a possibilidade de retomar as ações militares. E aqui, os planejadores militares americanos também consideram a possibilidade de que o Irã tome medidas militares contra as tropas americanas na região em resposta ao bloqueio. Dizem que nesse caso teremos que responder com certeza. E aqui destaco um ponto muito importante. O almirante Brad Cooper fez um briefing semelhante para Donald Trump em 26 de fevereiro, literalmente 2 dias antes do início da guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Na época eu disse que se Cooper foi chamado à Casa Branca, algo vai começar. Ou seja, isso se tornou um sinal de que, se Trump chama Cooper para um briefing, ou seja, o comandante direto das tropas que estão no Oriente Médio, isso significa que uma escalada está por vir. E aí aparece uma informação muito curiosa. O Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos
solicitou permissão para enviar mísseis hipersónicos Dark Eagle para o Oriente Médio para possíveis ataques contra o Irã. Segundo fontes, representantes do comando justificaram a necessidade dessa medida, dizendo que Teherã posicionou seus lançadores fora do alcance dos mísseis de alta precisão, capazes de atingir alvos a mais de 500 km de distância. Agora, os militares dos Estados Unidos precisam de um sistema com maior alcance para destruir os lançadores iranianos. E agora, no contexto do briefing para Trump, no Comando Central esperam que a administração Trump e o Pentágono finalmente aprovem o pedido deles. Se isso acontecer, isso significará que os Estados Unidos vão implantar armas hipersônicas pela primeira vez, que até agora nem sequer foram colocadas em operação plena. Além de atingir alvos no Irã, essa medida também deve servir como um sinal para a Rússia e a China de que os Estados Unidos possuem tecnologias militares avançadas. E aqui vou explicar porque isso é tão importante. O alcance do míssil Dark Eagle é de cerca de 2,7 mil km. O míssil é capaz de atingir velocidades superiores a 6.100 km por hora e manobrar para contornar sistemas de defesa aérea. O custo de um míssil desse tipo é estimado em cerca de 15 milhões de dólares. E o pedido para enviar mísseis hipersônicos para a zona de conflito foi feito em meio ao cessar-fogo em vigor desde 9 de abril entre os Estados Unidos e o Irã. E anteriormente, Trump rejeitou o plano de Teherã para encerrar a guerra e reabrir o Estreito de Hormuz, já que Teherã pretendia adiar a discussão sobre o programa nuclear do país para mais tarde. O chefe da Casa Branca ordenou preparação para um bloqueio marítimo prolongado do Irã, esperando que a pressão econômica e restrição nas exportações de petróleo forçassem uma mudança. Bem, enquanto isso, o mercado está novamente em turbulência. Na quinta-feira, o preço do petróleo ultrapassou brevemente $126 por barril, atingindo o nível mais alto em 4 anos, já que alguns traders temem uma escalada entre os Estados Unidos e o Irã. Só para lembrar, antes da guerra de Trump contra o Irã, o preço do barril de Brent era de $73. Hoje, ele saltou para acima de 126. Ao mesmo tempo, o preço médio da gasolina nos Estados Unidos atingiu na quinta-feira o maior valor em 4 anos, chegando a $4,3 por galão. Economistas agora alertam que, se as interrupções no fornecimento de petróleo continuarem até a segunda metade do ano, isso pode provocar uma recessão global. Alguns países já estão sofrendo com a escassez de combustível, aumento da inflação e queda nos gastos dos consumidores. E pode piorar ainda mais daqui para frente. Por isso, como dizem, Trump tem motivos para se apressar. Vou deixar reticências aqui. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal e deixe seu like neste vídeo. E amigos, se vocês quiserem apoiar o trabalho deste canal no YouTube, ficarei muito agradecido. Isso pode ser feito através de qualquer doação ou assinatura paga de patrocínio pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo QR Code na sua tela. É isso. Cuidem-se. Fiquem atentos a si mesmos. Até mais. Legendas.